Que maravilha a gente poder se encontrar novamente diante da palavra de Deus. Esse é que é um ponto mais importante da nossa vida. Parar diante da palavra de Deus, lê-la e degustar daquilo que a palavra fala para o nosso coração. Nessa edição nós vamos pensar um pouquinho sobre Jesus andando sobre o mar. E quando Jesus anda sobre o mar, tem uma história bem conhecida de todas as pessoas, mas a gente sempre pode recorrer ao texto para alimentar o nosso coração mais uma vez com as grandezas do poder de Deus e aquilo que Ele pode fazer na nossa vida através dele mesmo, de Jesus Cristo e da obra do Espírito Santo em nossa vida. Eu estarei lendo João 6, de 16 a 21 e fazendo algumas observações. Quais são as observações que eu falei? Com o tema Jesus socorre os seus servos, eu quero desenvolver uma ideia de que o servo de Cristo não pode se distanciar dele, de jeito nenhum. Ele tem que sempre estar junto com Cristo, aliado com Cristo, abençoado em Cristo. Em segundo lugar, eu quero destacar que o servo de Cristo é socorrido por ele nas horas difíceis. E depois, finalizando, eu quero pensar que quando Jesus está presente com os seus servos, eles chegam em paz ao destino. Vamos ler o texto. João 6, de 16 a 21. Se você quiser pegar a sua Bíblia e acompanhar, pode. Leitura em João 6, de 16 a 21. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por o vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que vieram a Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam e logo o barco chegou ao destino. É interessante que na primeira parte do texto lido, a gente encontra aí os discípulos entrando num barco e se distanciando da praia, distanciando e pegando os lugares mais tenebrosos possíveis, porque teve também um rijo vento, um vento forte. Em outro texto diz que o vento era contrário. E quando o vento é contrário na nossa vida, é muito difícil de a gente se equilibrar. Mas esses discípulos aqui estão caminhando para outra banda do mar, para o outro lado, iam para Cafarnaum. E eles iam sem Jesus no barco. Olha, eu não sei por que motivo esses discípulos estavam sem Jesus no barco, mas de uma coisa eu sei, que aplicando isso à nossa vida, se nós não tivermos Jesus conosco, se não estivermos com Cristo na nossa vida, nós corremos o grande risco de passar por tribulações, atropelamentos de diversas maneiras, mas aqui está um exemplo de que a gente não pode estar distante de Jesus. Tem que estar junto com Ele, precisa estar junto com Ele. É necessário que a gente se aproxime dEle, que esteja ao seu lado, sendo conduzido por Ele, com Ele no nosso barco da vida. E o nosso barco da vida pode ser um pouco difícil de pilotar quando Jesus não está conosco no nosso barco. Então, o servo de Cristo não pode se distanciar dele. Os discípulos aqui estão enfrentando uma tragédia da noite, uma tragédia das ondas bravias do mar. E eles agora passam medo, porque quando a gente está longe de Cristo, o medo atropela a gente. O medo provoca desconforto na nossa vida. E quem nunca passou medo, eu creio que todas as pessoas já passaram medo por um motivo ou por outro.
e sabem que o medo incomoda. Como é difícil a gente ter medo. Às vezes o coração bate mais depressa, o cabelo arrepia e por aí vai. O medo provoca algumas situações desconfortáveis na nossa vida. Então o servo de Jesus não pode se distanciar dele. Diz aí, e tomando o barco, passaram para outro lado, rumo a Cafarnaum, e já se fazia escuro. A nossa vida sem Jesus no barco pode nos alcançar em um escuro que é difícil de a gente se equilibrar, e todos conhecem que no escuro, quando não há luz, é difícil o equilíbrio e pegar o rumo certo daquilo que queremos. Jesus ainda não tinha vindo estar com esses discípulos. É claro que Jesus sempre está preocupado em vir estar conosco, mas aqui nesse ponto, os discípulos estão passando por uma situação um pouco complicada. E o mar começava a empolar-se, agitado por um vento rígido que soprava. Veja que situação. Eles no barco, estavam no mar, estavam andando em uma situação num rumo que interessava a eles chegar do outro lado. Mas acontece esse inconveniente vento que provoca neles medo e insegurança de vida. E quando a vida está insegura, o medo aparece, a força desaparece, o conforto se torna escasso e a vida é um fracasso. E a gente se torna muito fraco quando Jesus não está conosco. Então é interessante que a nossa vida com Cristo nunca seja distanciada, que eu e você precisamos estar juntos com Ele, com Cristo, e considerando a vida como a gente entrando num barco, precisamos de que Jesus esteja conosco para que naveguemos com segurança. Na sequência, a gente pode observar que se Jesus não está no barco, é um problema. Mas na sequência a gente vê que o servo de Cristo é socorrido por ele nas horas difíceis. Quando o homem de Deus serve a Cristo, serve a Deus Pai, serve a Deus Filho, serve a Deus Espírito Santo de uma maneira de coração compungido e contrito, de entrega a Ele de uma maneira sincera, ele pode ter a certeza que nos momentos das dificuldades, Jesus estará com ele no barco da sua vida agitada. É possível que a gente tenha agitações na vida de um lado e de outro, por uma situação ou por outra, por uma questão de salário baixo ou por questões de enfermidade ou questões de falta de emprego. Mas quando Jesus está no nosso barco, ele vem ao nosso encontro para nos socorrer. Esses discípulos estavam em aflição, mas Jesus foi até onde eles estavam. Eles não conseguiam mais, pelas suas próprias forças, chegarem onde estava Jesus, mas Jesus vai aonde eles estavam, porque eles eram servos de Cristo. E se você é um servo de Cristo, consagrado, pode ter a certeza que a sua aflição, a sua dificuldade, a sua necessidade será socorrida por ele, assim como Jesus socorreu esses discípulos no bravio mar. Mas na sequência o texto nos mostra o alívio, aquilo que Jesus faz por nós, aquilo que ele pode fazer por nós. Quando Jesus está presente com os seus servos, eles chegam em paz ao seu destino. Quando foi que aconteceu isso? Quando o mar estava bravio, Jesus foi lá. E Jesus então agora se tornou presente na vida desses servos, no barco desses servos. E quando eu e você temos Jesus conosco no barco, o nosso destino fica seguro. E esses discípulos agora têm um companheiro confiável para conduzir ao destino. Hoje nós temos nos nossos meios de transporte, muitas vezes a gente usa do GPS.
E o GPS nos conduz até o destino. E é necessário que a gente confie no GPS. Às vezes a gente não quer confiar muito no GPS, porque ele nos coloca em uma direção que a nossa mente, o nosso senso de direção aponta para um lado. Mas o GPS é preciso. Quando a gente está com Jesus, a continuação da nossa vida no barco é dirigida de uma maneira precisa, sem erro, sem diferença de rumo, sem extravio, e assim ser conduzido por Jesus é certeza de chegar ao destino com paz, com tranquilidade e com serenidade. Então esses discípulos têm uma experiência vivida nessa noite de mar atormentado. Eles têm a experiência tríplice de, primeiro, estar distante de Jesus. Não que eles quisessem estar distante de Jesus. A situação promoveu eles a esse distanciamento, entendo que eles não queriam ficar distante de Jesus, mas houve uma situação que eles se obrigaram a caminhar distante. Então, eles têm a experiência de estar distante de Jesus num mar complicado. Mas Jesus se apresenta para eles nas horas difíceis. Quando você estiver numa hora difícil, se você é servo de Cristo, pode ter na certeza que Jesus vai se apresentar a você para oferecer o socorro. E depois disso vem a bonança. Então o texto que nós lemos diz aí nos versículos 20 e 21. Mas Jesus lhe disse: sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Quando a gente recebe Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, o nosso barco chega ao destino. Qual é o destino principal de um servo de Cristo? É o céu. Não há outro destino, a não ser as pessoas que não recebem como o seu Salvador, então tem um destino confuso e complicado. Mas ao servo de Cristo, ao servo de Deus, vai com Jesus chegar ao destino de um modo tranquilo. Eu quero orar com você. Depois que a gente sabe que não pode estar distanciado de Cristo, mas se por circunstâncias a gente passar por aflições, Cristo vem ao nosso encontro, e quando andamos com Cristo na nossa vida, nós chegaremos ao ponto final, ao porto feliz, ao destino final com segurança. Vamos orar. Ó Deus, Senhor e Pai, Tu és o Deus que concede vitória. Te rogamos as suas bênçãos aos teus servos, em nome de Jesus, aquele que conduz ao destino de uma maneira segura. Amém.